Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez, aqui com o programa Ivan Martins pela Astral TV, trazendo pessoas incríveis, pessoas do meio artístico, do meio espiritualista, sempre trazendo histórias de vida. Eu acho que isso é muito importante porque nos lembram, né, que todos nós temos altos, baixos, passamos por situações, mas a vida é uma grande diversão, uma grande aventura no final. E hoje eu trago uma pessoa incrível, já trabalhamos em outros meios, né? Embora a gente não tivesse contato pessoal, mas já trabalhamos juntos em outros meios, televisão, fazemos rádio no mesmo lugar hoje, né? Na Paranormal.plus. E é um prazer ter você aqui, Marcelo Cotrim. Agradeço, Ivan. Bem-vindo, viu, querido? Agradeço o carinho do convite. Fico feliz aí em poder somar, né, esse projeto de expansão da espiritualidade, da evolução humana. Muito bacana. É um momento muito propício, né? Eu acho que sempre é, né? Eu acho que a gente tem que buscar, o sentido da vida é o crescimento, é a evolução. Eu acho que a maioria da humanidade está muito distante dessa consciência, vive para o material, mas a essência a gente sabe que é evoluir, né? Sempre. E com consciência, né? Acima de tudo com consciência, com conhecimento, com a busca do conhecimento. Ninguém é dono de verdade alguma, né? Somos todos aprendizes, mas Verdade. vivemos um momento complicado, né? Estão surgindo espiritualistas como se fossem baratas de bueiro, né? Toda hora aparece 500 novos, com 1 milhão de promessas. A gente fica meio preocupado com isso. Você fica também? Não fico, Ivan. Eu acho que em todas as áreas existem ótimos, excelentes profissionais e outros que não são. Eu acho que cabe às pessoas desenvolverem o feeling, a leitura, amadurecerem. A gente tem que fazer o nosso bom trabalho e fazer com que as pessoas enxerguem a luz desse trabalho, né? Começar a se perguntar, né, de onde veio, o que come, como se reproduz, né? Começar a fazer aquelas perguntas básicas, porque senão fica tudo muito solto, tudo muito perdido. Eu me preocupo só no sentido de que às vezes essas pessoas lidam com muito mais do que não é uma questão financeira, é uma questão de mexer com algo que é muito difícil você reconquistar, que é a fé. Né? A fé em si mesmo, a fé no mundo espiritual e entender o processo. Você começa aos 17 anos já falando sobre projeciologia, quer dizer, muito novo também, né? Muito novo. Ivan, minha trajetória é desde moleque, né? Eu, menino, tinha um interesse gigante sobre espiritualidade, não tem influência familiar, minha mãe era uma católica não praticante, Sim. meu pai acreditava no divino, mas não tinha nenhuma visão religiosa, mas eu tinha isso muito nato. Então eu, desde moleque, era muito curioso, ia para as bibliotecas, não tinha dinheiro, mas pegava todos os livros que tinham de espiritualidade. Então, na adolescência, com 14 para 15 anos, eu fiz o meu primeiro curso de parapsicologia. Sim. E com 17 anos eu conheci uma neociência chamada projeciologia, que estuda fenômenos de viagem astral, bioenergias Sim. e tal. E me tornei parte da equipe de professores cedo, realmente, né? Então, tive uma experiência, uma passagem por lá desde os 17 anos, por 3 anos. É muito cedo, muito cedo. Verdade. Na verdade, nós espiritualistas, de uma forma geral, se você for pegar histórias de todos nós, é mais ou menos por aí. De um jeito ou de outro, né? Muitos vieram eu vim de uma família que tinha todo um histórico já dentro dessa questão, mas muitos vêm às vezes através até de uma doença, não é? Vai ser tratado com um paciente psiquiátrico, se descobre ali uma pessoa com trânsito livre no mundo espiritual, trazendo Uma mediunidade a muito sua aberta, mediunidade muito aberta, aflorada, né? Muito né? aflorada. Verdade. E isso é incrível. E dentro desse processo da projeciologia, hoje nós temos, digamos assim, grandes centros de prática, não é? Você ainda está associado a algum desses? Não, Ivan. Eu fiquei 3 anos lá, dos 17 aos 20. E aí eu me desliguei. Eu sempre fui muito autodidata, né? Como eu falei, desde Sim, criança. Então eu tive uma passagem lá porque eu vi nessa visão da projeciologia e a conscienciologia uma visão mais científica, mais questionadora.
E eu sempre fui de questionar, eu sempre achei, como você expôs até no início, a questão religiosa muito séria, porque ela apresenta dogmas, mas não dá explicações às vezes coerentes, né? E eu encontrei uma espiritualidade com direcionamento ali, sem dogmas, mas também vi uma visão muito voltada ao científico. Como eu tinha uma intenção de fazer um trabalho mais humano, com 20 anos eu comecei um trabalho totalmente independente e faço isso de lá para cá, são quase 35 anos aí. O nosso público é um público curioso, amoroso, não é? Mas nem sempre entende muito bem as definições entre uma coisa e outra, que é normal. Todos nós somos conhecedores de uma pequena coisinha e somos ignorantes na grande, imensa, massacrante maioria das coisas. Defina para a gente a diferença de projeciologia e conscienciologia. Quais são? Você falou de duas coisas aqui. Pois Né? como eu disse, não é uma linha ao qual eu pertenço, Sim, pertenci claro. lá no comecinho da minha trajetória, né? Sim, Mas a projeciologia foi criada pelo médico Dr. Valdo Vieira. sim, O Valdo Vieira ele teve uma passagem muito importante ao lado do Chico Xavier, sim, psicografaram muitos livros juntos, e depois ele foi para um caminho mais científico, de estudo da viagem astral, das bioenergias. sim. A projeciologia, Ivan, visa o estudo dos fenômenos energéticos, o estudo das outras dimensões, o estudo da viagem astral em especial. Só que o trabalho dele, que se direciona à evolução também, ele criou depois o estudo da consciência em si, na visão dele. Claro, né? claro. Na visão dele, não que eu concorde com tudo que está ali. Claro. Mas ele criou a conscienciologia para um estudo mais detalhado do processo da missão encarnatória, da programação encarnatória. Então, a conscienciologia estuda a consciência e todos os seus aspectos e qualidades, né? O caminho evolutivo no transcorrer da encarnação. Você tem uma formação dentro da parapsicologia, não é isso? A parapsicologia, ela pode fazer com o espiritualista o que aconteceu exatamente com esse criador, né? Digamos, criador não, né? Na verdade só codificou, né? Porque a projeção já acontece desde que, acho que o primeiro ser humano pisou sobre a Terra, acontece a projeção. Mas ele codificou, ele trouxe isso um estudo científico, acabou levando para a conscienciologia. Você crê que a parapsicologia pode ter interferido na sua vida espiritual? Ela pode ter atrapalhado um pouquinho ou melhorado um pouquinho as suas crenças? Como que isso funcionou? Deixou de ser simplesmente crenças para serem vivências mais certificadas? Como é que isso funcionou para você? Que a parapsicologia nega praticamente tudo, né? O que nós fazemos. Então, depende. A parapsicologia é muito anterior à projeciologia, por exemplo. Claro. A parapsicologia ela visava o estudo científico de fenômenos paranormais, como clarividência, telepatia, não é? Premonição, que é a visão do futuro, e daí por diante. O que a parapsicologia não estuda, até estuda, mas não comprova, são os fenômenos espirituais propriamente, quer dizer, a vida que prossegue após a morte, questões que são vistas como mais filosóficas. Sim. Para a parapsicologia. Eu me vejo, Ivan, como um espiritualista universalista. Eu não me prendo a nenhuma visão específica, nem a parapsicologia, nem a projeciologia. Passei por esse caminho no início da minha trajetória, como eu te falei, adolescente, no início da juventude, mas eu fui associando filosofias. Então, o budismo, o cristianismo gnóstico, não o cristianismo católico, que é distorcido, mas o cristianismo gnóstico. Então eu fui associando a teosofia, eu acho que tem conteúdos ali riquíssimos, né? Então eu fui associando várias linhas de pensamento e procurando o que eu falo, Ivan, o denominador comum. O verdadeiro universalismo eu entendo como um encontro, o estudo da natureza. E a natureza é Deus, né? Então você entende as leis divinas, que são as leis da evolução. A gente cai naquela questão, né, da filosofia, só sei que nada sei, né?
Eu costumo abrir o meu podcast, o Consciência Paranormal, com isso. Só sei que nada sei, e nesse nada saber, eu busco pequenos aprendizados todos os dias e, né, com a certeza de que até esses aprendizados serão reaprendidos, revistos em algum momento da vida, porque certeza é o que nós não podemos ter como espiritualistas, principalmente se você se declara universalista, porque a negação é o contrário de tudo isso, né? Se você nega alguma coisa, você já não é universalista mais. É por Sim, isso sim. que a parapsicologia é tão complicada dentro desse Mas tem alguns universo. princípios que a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, um princípio, observando a natureza, Claro. tudo que vai contra a liberdade, E o amor, a luz, né? exato, mas tudo que vai contra a liberdade eu vejo como anti-evolutivo. Então, apesar de ter, a gente busca vários caminhos, mas tem que compreender que existe o caminho da evolução, que segue a natureza, e existem também as mentalidades do ego humano que cerceiam a autonomia, cerceiam a liberdade, reprimem os instintos, reprimem a natureza humana. Portanto, você não é dogmático. De forma nenhuma, mas é importante o critério. Então, um critério que eu tenho, por exemplo, é sempre ser a favor da liberdade. Sim. Né? Então, tudo que eu vejo que cerceia a liberdade com radicalismos, O né? dogma, ele tira a liberdade. O dogma tira a liberdade, total, né? Porque o dogma ele não tem uma busca, não permite o questionamento. Exato. O dogma não permite o questionamento. E aquilo que não permite o questionamento é imposto. E a doutrinação espiritual que está havendo hoje em dia? Que eu percebo isso, né? A gente acaba escutando muitas pessoas. Você tem que escutar, você tem que observar. E eu vejo uma doutrinação, né, dentro de uma facilitação. As coisas estão assim, eu resolvo a sua vida. O que você pensa sobre isso, Marcelo? Puxa, Ivan, eu realmente não gosto dessa postura que eu falo que é a distorção da imagem do guru, né? Não estou falando daquele guru original, hindu, mas é essa visão ocidental do guru, que é essa visão de alguém que te dá respostas prontas e impede tua evolução. Porque a partir do momento que alguém tenta te dar uma resposta sobre o que você deve escolher por si, a pessoa está interferindo no teu processo kármico evolutivo. Livre-arbítrio, né? Total, é um desrespeito ao livre-arbítrio. Ela está interferindo e com consequências graves. Então, eu concordo muito com você nesse ponto. Eu acho que tem realmente muita proposta voltada a soluções fáceis. As pessoas têm que entender uma coisa que eu sempre falo, Ivan. Sim. Evoluir é difícil, mas vale a pena. Dói. E segura um pouquinho porque isso é conversa para muitas e muitas horas. Nós temos um pequeno intervalo. Não saiam daí, hein? Até agora. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta, né, com esse papo super gostoso com Marcelo Coutrin. Então, como terapeuta, como líder espiritual, né? Métodos, 1000 métodos, técnicas que você usa, né, para ajudar, porque isso tudo é um aprendizado. É o que eu falo sempre. Gente, quando uma pessoa parte para a parte do ensinamento, escolas, é uma responsabilidade muito grande. Isso não se aprende ali com 5 minutos, né? Tá certo que a sabedoria, né,
A sabedoria pode pegar ali um vácuozinho ali, é aquilo que a pessoa fala, ficou iluminada. Ela pode ser iluminada por um instante e ter um insight de vida, né? Mas geralmente esse insight de vida vem depois de muito tempo de estudo, muita preparação, né? E você, por exemplo, após participar de eventos, né, como a vinda do Nick, sempre vou esquecer essa pronúncia Nick russa. Vujicic. Nick Vujicic, né, que esteve no Brasil. Sim. E também o movimento Você é a Paz. Qual o significado dessas duas situações para você? Desses dois eventos na sua vida? Fiquei muito honrado com os convites, né? Foram eventos importantes. O Nick Vujicic é um palestrante internacional com uma bagagem de vida muito profunda, né? E a Semana da Paz também é um evento que existe, ocorre constantemente, anualmente, que tem uma importância grande no sentido de propagar uma espiritualidade ampla, com várias visões religiosas, né? Então, realmente foram dois momentos, na verdade, já tem uns bons anos aí, mas foram dois momentos muito interessantes de integração com outros profissionais, né? No caso do Nick, reuniram ali 3.000 pessoas, acho que aproximadamente. Então, o pessoal teve muito envolvimento, muito interesse no projeto, né? Você é um homem de convicções? Eu tenho convicções baseadas na ética, né? Mas não ideias radicais ou absolutas. Eu acho que E esses eventos mexeram nessas ideias? Não. Esses eventos foram passagens interessantes, mas muitas outras também já ocorreram no transcorrer da minha história, né? Então, acho que foram momentos em que eu fiquei gratificado da confiança pelo convite, né? Acho que, acima de tudo isso, a gente trabalha no sentido, primeiro, de se respeitar, não é? Que eu já acho que é um processo incrível quando a gente encontra esse autorrespeito. Sim. Não é autoadoração, não. É autorrespeito. É a gente entender qual é o nosso papel aqui, né? E se orgulhar dele, não é? Verdade. Eu acho que é preciso... Sabe uma coisa que eu falo muito, Ivan? Eu diferencio autoestima de autoamor. Ah, sim. Eu acho o autoamor muito superior à autoestima. Exato. A autoestima, quando a gente vai na raiz da palavra, vem de estimativa, é um autojulgamento. Quando uma pessoa se prende à autoestima, é como ela está, na verdade, se prendendo o que ela conquistou, o que ela fez ou o conhecimento dela. Só o ego. É ego. Só ego. Exato. E o autoamor não, o autoamor é uma coisa que uma criança tem sem saber que tem. O autoamor é algo que eu acho que é essencial como ponto fundamental de uma espiritualidade séria, profunda e evolutiva, porque eu procuro fazer isso muito com as pessoas que me acompanham, meus alunos, seguidores, é ajudar as pessoas a entenderem que o autoamor é muito libertador, porque faz você estar do seu lado acertando, errando, de qualquer maneira, sem autoculpa, sem mecanismos religiosos que normalmente nessa ideia construída do pecado, ela ficou muito disseminada no inconsciente coletivo. Então as pessoas têm muito medo de agir, muita culpa quando erram de acordo com o parâmetro da sociedade. Que é uma pretensão, né? Se Então. Deus nos quisesse perfeito, teriam feito perfeitos, né? A gente já nasceria como os anjos, perfeitinhos, né? A gente nasceu para aprender. Evolução é Evolução, isso, né? errar e passo acertar. a passo, né? E com os erros, né? Com certeza. E valorizar esses erros. As pessoas têm muito mais oportunidade hoje de aprendizado, Marcelo? Você crê? Eu acho que oportunidade existe muito mais porque muita coisa foi democratizada com a internet, né, Ivan? Eu acho que existe oportunidade, mas continua existindo uma questão muito íntima de cada um de se abrir para as boas oportunidades, ou como você falou no começo do nosso bate-papo, se voltar às vezes a respostas fáceis e prontas, né? Os podcasts, essa coisa toda. Eu trabalho em comunicação minha vida inteira, né? Desde os jornais, revistas, rádio, há muitos anos. Eu comecei rádio com 12 anos. Quer dizer, já não vou nem dizer quantos anos tem, que vão descobrir toda a minha idade. Mas é muitos anos, né? Sim. Desde os 12 anos. E passei por televisão, né? Desde a TV Manchete, enfim. Uma vida inteira.
E de repente eu vejo hoje a facilidade dos podcasts. Os podcasts, você acha que estão trazendo, de fato, informação. Tem muita coisa que precisa, bom, tudo precisa ser peneirado, como diz o meu amigo, né, Wagner Borges, e eu concordo, a gente sempre fala sobre isso, é um pensamento que nós dois temos, vamos peneirar tudo. Mas o que você acha desses podcasts, o que você acha desse tanto de informação jogado nas redes hoje? Está ajudando ou está atrapalhando? Eu acho que é democrático, as pessoas têm que experimentar as suas intuições, ideias, insights. Eu acho que sempre existiu isso. Quando tinha só televisão também você extraía quanto ali de programas de alta qualidade. Então, na verdade, eu acho que em qualquer meio, hoje é a internet, hoje, nesse momento, é o podcast, mas eu acho que tem muitos trabalhos interessantes. Eu acho que essa possibilidade que a internet dá de você ter modelos de vida e de pessoas e de profissões diversas, dá a chance das pessoas buscarem a sua afinidade própria, né? Não tem tanta massificação. Antes eu acho que a televisão aberta só eram poucos canais, demais. Muito massificado. Eu acho que por mais que não haja qualidade, claro que a grande maioria é entretenimento. A grande maioria não tem um foco de ensinar. Eu não tenho responsabilidade. Eu acho que não há um foco. Não, acho que não é nem questão de responsabilidade. Eu acho que é que existe o foco do entretenimento e o foco do ensino. Quando a gente fala de responsabilidade, é no sentido do que aquela pessoa não se propõe a ensinar mesmo. Ela está ali para fazer divertimento, como se fosse um programa de humor. As pessoas estão fazendo, às vezes, um programa espiritualista, como se estivesse fazendo um programa de humor. Como ela também não tem conhecimento ela não tem responsabilidade nenhuma sobre o que ela está passando. Eu acho que tem muita gente que fica naquela camada da curiosidade. Curiosidade do limbo, né? Do limbo. Eu até quero ser legal, até quero fazer uma coisa legal, mas eu não sei. Também não vou estudar, também não vou me aprofundar. Né? Mas para a pessoa, o que interessa ali é fazer o trabalho dela, ter audiência e enfim, né? Ou Entre Vidas. Entre Vidas, a gente estava até comentando, em particular, que é um espaço físico, mas também é um espaço hoje dentro das redes sociais. Porque você traz essa coisa, Marcelo, de simplificar o que muitas vezes é complicado. Né? A gente vem de gerações onde a espiritualidade era colocada numa impostação de voz, numa certa distância, distância, né? Distanciando Deus da gente, mais próximo deles, e aquela distância entre nós parecendo uma lacuna, né? Parecendo um terremoto. Então ficava aquela coisa do dogma mesmo, né? Que a gente acabou de falar. Mas você vem com uma proposta de facilitar isso, né? Diminuir. Por exemplo, dê exemplos dessa simplificação. Puxa, Ivan, eu procuro trazer para as pessoas, primeiro, democratizar o fenômeno parapsíquico, ou seja, mostrar que todo mundo é médium, todos somos paranormais e que isso pode ser útil no dia a dia. Claro. Tirar aquela ideia de que uma pessoa que é médium nasceu especial. Não, ela não nasceu especial, é natural, todo mundo é. Então, acho que essa simplificação no campo espiritual, porque eu trabalho tanto como terapeuta, como na área psicológica e na área espiritual. Na área espiritual, eu acho que é mostrar para as pessoas que elas devem desenvolver seu parapsiquismo para serem pessoas mais lúcidas, para reconhecerem a verdade dos outros, vale para trazer criatividade no âmbito profissional de cada um, tirar aquela obrigação kardecista ou umbandista de que se é médium tem que trabalhar. Não, o médium pode ser médium para a vida, no desenvolvimento pessoal, não obrigatoriamente dentro de um formato religioso. No campo terapêutico, eu procuro simplificar isso mostrando para as pessoas, Ivan, uma coisa que eu chamo de autoterapia, que é dar ferramentas para elas conseguirem no resto da vida dela se autocurar. Ela entender que ter o apoio de um terapeuta como eu sou é ótimo, mas que eu não quero ninguém dependente de mim, né? E lembrando que Deus te deu o livre-arbítrio. E você nasceu com um véu de esquecimento, com o véu da cegueira. Se você quiser continuar com ele também, pode continuar. Você não tem que tirar o véu também para ser especial.
porque não é sobre isso, né? Eu penso às vezes que certas paranormalidades vêm mais como um peso do que como um presente. Eu vejo muita, por exemplo, o esquizofrênico, ele é um paranormal nato. E ele tem uma vida, às vezes, muito difícil com isso, né? Quantos esquizofrênicos chegam para a gente e a gente trata essas pessoas só para que elas entendam o que está acontecendo com elas. E elas deixam de ser consideradas uma pessoa com uma doença mental, né? Elas só tinham o quê? Uma abertura. Porque as pessoas ficam romantizando muito essa questão da paranormalidade. Você não acha que é preciso que as pessoas tenham consciência do que elas estão querendo abrir? Acho que elas têm que entender primeiro o seguinte, Ivana, ao meu ver, é natural, então as pessoas têm essa abertura, toda criança é Claro. totalmente aberta. Depois isso vai fechando para mais de um lado ou de outro conforme a personalidade. Claro. Por exemplo, a mediunidade de incorporação ela é mais característica de pessoas mais emotivas, porque tem a ver com o chakra cardíaco, Sim. que é o humeral, que é o chakra da incorporação. As pessoas mais racionais são mais paranormais, porque trabalham mais os chakras da cabeça. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu acho que é algo natural. Na minha visão, todos devem aprender sobre isso, porque existem técnicas que propiciam o equilíbrio em casa, no dia a dia. Para viver melhor. Né? Para viver melhor. Para evoluir, para viver melhor. E poder conviver com o seu próximo. Com certeza. Como se contacta a sua escola? Olha, o pessoal pode me acompanhar no Instagram, @MarceloCotrinOficial. É um canal por onde as pessoas podem conhecer. Todos os dias, de segunda a sexta, eu tenho um podcast do meio-dia chamado Ecotrincast, que também dá para acompanhar no Spotify. Tem o canal meu no YouTube, o canal Marcelo Cotrim. Então, acho que esses canais aí são... Está também na Rádio Paranormal.plus. Estou na Paranormal.plus também, participando muito do projeto lá. Também, é isso. Um prazer ter você aqui. Agradeço, prazer. Quero agradecer você muito. Foi um prazer recebê-lo. E, peneira, gente, aquilo que servir, colham. O que não servir, deixe no jardim, que alguém dele vai se servir. Né? Respeito, respeito, respeito e, acima de tudo, amor. Que a luz esteja com cada um de vocês. E namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo no coração, até semana que vem.